Muito obrigada pela presença de todos. Sei que alguns de vocês vieram de mais ou menos longe, umas 5 horas de viagem, não é? Já me disseram. De Guimarães, outros são do outro lado, da margem sul, que é a margem boa, não é? E alguns são daqui de Lisboa mesmo, não é? Muito bem. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada também pelo convite aqui por parte da Presidência da República. Eu sou encenadora, sou atriz, sou diretora artística de uma companhia de teatro sediada em Lisboa, que se chama Teatro Guerriot, e gostaria de vos falar assim um pouquinho sobre mim. E em vez de eu começar aqui a improvisar, embora eu seja atriz, eu vou-vos ler um pouquinho daquilo que eu escrevi há uns anos atrás para um artigo, para um encargo do jornal O Público, que falava um pouquinho sobre o meu percurso. Está bem? Então, se me dão licença, vou colocar aqui os meus óculos. Embora isto seja o meu percurso, eu gostaria de falar dele de uma forma um bocadinho cuidada, que acho que pode ser mais interessante para todos. Este artigo chama-se O Lugar Volátil da Fala. Sempre habitaram em mim lugares utópicos. Angola, que conheço pelo relato dos meus pais, Portugal, que era um local de passagem e que se tornou a nossa casa, Timor, para onde nunca chegamos a partir, e o palco. A minha história constrói-se na matéria volátil da fala. As poucas fotografias da minha infância e da minha juventude são fotografias e imagens desfocadas e longínquas que me foram mostradas pelos meus pais. Durante anos, os meus pais apontavam para fotografias de rostos desfocados e eles ganhavam nitidez nas suas descrições. Algumas dessas imagens surgem das histórias que eu vi e só existem dentro de mim. A minha memória passa da palavra para a imagem interior e esta é talvez a síntese das questões identitárias, pessoais e artísticas com que me deparo no meu cotidiano e que se refletem na minha prática artística e também na prática artística da companhia que eu dirijo, o Teatro Guerriot. A memória que eu tenho de Angola, país onde eu nasci, surge da memória dos outros e confronta-se inevitavelmente com a sua natureza ficcional e com o meu corpo, negro. A minha história é, em algum sentido, a história de todos os elementos que compõem o Teatro Guerriot. O meu corpo e o corpo dos outros atores que constituem a companhia carregam a história de uma interseção de territórios, alguns geográficos, outros simbólicos, e a visibilidade do palco permite levantar questões que enquadram a pesquisa da companhia. O que é ser negro? O que é ser afro-europeu? O que é ser português e ser negro? Pode ser-se português não branco? Pode ser-se negro e não ser africano? A relação da identidade com o território, a memória, a amnésia seletiva e de como tudo isto se pode refletir em objetos artísticos e que são transpostos para o palco. É isso que eu tento fazer e a companhia que eu pertenço também. Quero falar um pouquinho desta companhia, do Teatro Guerriot, porque é, desde há 12 anos, o sítio que me ocupa mais profissionalmente e até pessoalmente, porque não consigo separar uma coisa da outra. O Teatro Guerriot surge em 2009 perante a constatação de que em Portugal a presença de atores negros no teatro, no cinema e na televisão era secundária, silenciosa e estereotipada. Esta ausência de autorrepresentação visual e discursiva reflete-se no imaginário coletivo, sendo simultaneamente causa e sintoma. Os projetos da companhia surgem precisamente da tensão entre memória coletiva e memória individual, entre imaginário coletivo e imaginário individual.
O Teatro Griot é uma companhia de atores negros. O corpo, e talvez algumas coisas vocês não vão entender tão bem, ou na sua plenitude, os conceitos que eu aqui vos quero trazer, mas ao mesmo tempo também serve para algum ponto de partida, para uma reflexão que vocês podem fazer a posteriori desta conversa. O corpo, enquanto signo tangível, traz à discussão a descolonização do imaginário coletivo, da linguagem, das artes e, num sentido mais amplo, uma descolonização epistemológica e historiográfica. O que o Teatro Griot leva a palco não pode deixar de ser um reflexo muito concreto e visível do movimento num contexto sociopolítico contemporâneo. Esta companhia é uma companhia que é constituída só por artistas negros, em parte porque aconteceu assim, mas isso também tem uma tradução muito concreta, tem um significado muito concreto. Implica-nos, aos atores da companhia, e implica aos espectadores numa reflexão sobre a presença negra no palco e no meio artístico e na sociedade. O ato político mais efetivo que esta companhia pode ter, ou que tem tido, talvez seja a desconstrução de estereótipos raciais e identitários que a cada espetáculo a companhia propõe. Queria dizer que a primeira internacionalização que a companhia teve, e eu aqui se calhar vou começar a passar algumas imagens que podem ir acompanhando esta minha fala. Ok. São imagens de alguns espetáculos que a companhia levou à cena desde 2012, apesar dela ter sido constituída em 2009. O nosso primeiro espetáculo só surgiu em 2009 e eu em 2012, daqui a pouco já volto um pouquinho a isto. Quero dizer que a nossa primeira internacionalização deu-se, acho eu, em 2013 e foi justamente para Angola. Não foi para Londres, não foi para Paris, não foi para Berlim, foi para Angola, com um espetáculo que se chama Faz Escuro nos Olhos, no Elinga Teatro, que é um teatro no centro de Luanda, na marginal de Luanda, na verdade. E essa apresentação foi muito esclarecedora, de alguma forma, para mim própria e para os elementos da companhia. E quando eu saí de lá, escrevi uma coisa que eu acho que, passados estes anos, ainda se mantém. Os nossos corpos já não são organismos naturais, são arquiteturas, ficções. Pressentimos nessa noite o lugar do Teatro Griot, o palco como lugar de ensaio, experimentações autobiográficas, cuja verdade permanece intratável, fugidia, emancipada. Um lugar onde ensaiamos o gesto e a desobediência lúcida. Pronto, isto é um pouquinho o meu percurso, mas muito ligado àquilo que eu faço desde há 2 anos para cá, que é dirigir esta companhia que se chama Teatro Griot. Mas quero dizer-vos que nasci em Angola, em 1972, vim para Portugal em 1974, com 2 anos, portanto, eu tenho 49 anos, portanto vivo cá há 47 anos. A minha mãe é angolana, do sul de Angola, do Bié, onde eu nasci. O meu pai é timorense e o meu pai conhece a minha mãe em Angola, no Bié, porque em 1959 ele foi preso pelo regime colonial português para Angola. Ele foi desterrado do seu território, da sua família, dos seus amigos e foi preso porque, de alguma forma, de várias formas, reivindicou coisas que eram importantes para o bem-estar da sua própria comunidade. E nessa revolta de 1959 em Timor, o meu pai foi preso e foi levado para fora do seu país. Em vez de o prenderem no seu país, desterraram-no.
Ele foi colocado num barco que se chamava Índia e rumou a Angola, para o sul de Angola, para o Bié, onde esteve preso durante alguns anos, 3 anos, se não estou em erro, e depois de ter sido libertado foi impedido de regressar à sua terra e teve, durante alguns anos, vigiado pela PIDE. Quando ele sai da prisão, ele foi trabalhar para uma quinta, que era a quinta do meu avô materno, e é aí que ele conhece a minha mãe. Ele falava muito mal português, tinha 18 anos, e a minha mãe era professora primária. E eles conheceram-se porque, para além da minha mãe ser a filha do patrão, a minha mãe era professora e dispôs-se a ensinar-lhe a falar português. Pronto, o que acontece é que eles acabaram por apaixonar-se, casaram-se, estão juntos até agora, e em 1974 eles resolvem vir para Portugal, mas apenas para fazer escala, para irem para Timor, que foi sempre o sonho do meu pai, voltar à sua terra. E a minha mãe, por sua vez, teve que se desterrar ela própria da sua família, da sua terra e dos seus amigos para acompanhar o seu marido, por escolha, por decisão dos dois. Na altura eles já tinham 4 filhos, eu inclusive é que sou a terceira, e a minha mãe veio grávida na altura em que viemos para Portugal. Só que depois, quando chegamos a Portugal, Portugal estava a abandonar o território timorense. E a Indonésia estava a começar a ocupar o território timorense, que, como alguns de vocês saberão, depois o território timorense, depois de ter estado sob o domínio português, teve muitos anos sob o domínio indonésio, não é? Portanto, estávamos de alguma forma impedidos de voltar a Timor nestas condições. E ficamos em Portugal num compasso de espera que viraram anos e anos e anos e anos, não é? Quando finalmente eles acharam que já era a altura em que podiam voltar, nós já tínhamos alguma idade, já estávamos na escola e resolveram que o melhor seria ficarmos por aqui e que haveria melhores condições de educação, de ensino. Então fomos ficando até que os meus pais, muito mais tarde, sim, só os dois, regressam a Timor. E quando eles regressam a Timor, eu estou-me a rir porque fico um bocadinho nervosa a falar disto, é quando se dá o que se chamou, de alguma forma, o massacre do cemitério de Dili. Quando eles chegam lá, eles vão de encontro a uma outra guerra, a uma outra revolução, e durante alguns dias eu não soube nada dos meus pais, se eles estavam vivos, se eles estavam mortos, perdemos completamente o contacto. E nessa noite em que as notícias saem cá para fora, em que aquelas imagens todas do cemitério de Dili vão aparecendo, foi a noite que antecede uma estreia minha de um espetáculo. Então foi um espetáculo absolutamente desastroso. Pronto, isto só para enquadrar um bocadinho aqui a minha biografia. Profissionalmente, eu fiz o meu 12º ano, até o 12º ano, escolhi fazer Humanidades e depois entrei para Filosofia. E quando entrei para a Universidade de Lisboa, para o curso de Filosofia, que era um curso que eu queria muito fazer, paralelamente a isso, começaram a acontecer coisas que se relacionavam com o teatro e com a dança, e eu tive algum tempo a trabalhar com elementos da Companhia de Balé da Guiné-Bissau, que tinham estado em Portugal para fazer uma apresentação, mas porque também a história da Guiné-Bissau é uma história muito difícil, com sucessivos acontecimentos políticos muito complicados no pós-independência. Muitos dos elementos da Companhia Nacional de Balé da Guiné-Bissau resolveram ficar em Portugal após uma apresentação. E é com esses membros que eu depois faço um workshop, que na verdade tornou-se muito mais do que um workshop, porque durou 1 ano e meio. E foram acontecendo outras coisas e outros projetos artísticos que se foram intrometendo na minha vida, que me fizeram distanciar-me daquilo que eu pensava que ia ser, que era, se calhar, professora de filosofia,
filósofa, não sei muito bem, e o teatro começou a aparecer. Fui para a Inglaterra, estudei em Inglaterra, depois voltei para Lisboa e aí sim fundei uma das companhias de teatro em Portugal que é bastante conhecida, alguns de vocês talvez saberão, outros não, que é o Teatro Praga, onde trabalhei durante 6 anos como diretora, encenadora e atriz. E só em 2010, 2011, eu conheço os elementos que fundaram a Griot Associação Cultural, que era uma associação cultural quando nasceu e não era uma companhia de teatro. A companhia de teatro passa a existir a partir do momento em que eu depois integro a associação e começamos a constatar que éramos todos atores e, portanto, seria muito natural divagar a associação, ser de facto, derivar para uma companhia de teatro. Essa companhia de teatro foi apresentando espetáculos, temos apresentado talvez duas criações novas anuais e no repertório da companhia nós temos desde textos que pertencem à biblioteca. Eu estou a tentar fazer aqui uma escolha de palavras que eu acho que é muito importante quando contextualizo o meu trabalho, que pertencem à biblioteca ocidental, se quisermos, à biblioteca clássica ocidental, como por exemplo os clássicos gregos, o Ésquilo. Fizemos um espetáculo que se chama Lugar por onde a Vaca Passou, que foi adaptado do Prometeu Agrilhoado. Talvez alguns de vocês conheçam este texto. Fizemos a Tempestade a partir do William Shakespeare, fizemos Os Negros a partir do Jean Genet, fizemos espetáculos que partiram de textos de autores africanos, nomeadamente o Pepe Tela, que é um escritor angolano, traduzido em várias línguas, alguns de vocês conhecerão. O espetáculo chamava-se A Geração da Utopia. Fizemos A Raça Forte, do Wole Soyinka, que é um escritor nigeriano, negro, o primeiro negro a ser distinguido com o Nobel de Literatura, acho que em 1986, pode estar errada aqui na data, talvez, sim, acho que é 86 ou 89, mas também é uma coisa que vocês podem eventualmente pesquisar se tiverem curiosidade. Fizemos As Confissões Verdadeiras de um Terrorista Albino, que é um espetáculo de um escritor e de um pintor e poeta também sul-africano que se chama Breiten Breitenbach, que teve a amabilidade de vir assistir à estreia em Lisboa em 2014. Um espetáculo que depois também foi distinguido como o melhor espetáculo do ano. E temos uma coisa que eu acho que é muito interessante na companhia, que são novas dramaturgias. São textos novos que são escritos especificamente para a companhia e por elementos da companhia. O último espetáculo que a companhia apresentou foi na reabertura dos espaços culturais, depois do confinamento. Foi em abril, foi na Culturgest, é uma encenação minha. O espetáculo chama-se Sorriso dos Necrófagos e é um texto inédito, é um texto que fui eu que o escrevi e também coloquei alguns textos de escritoras são-tomenses, porque o espetáculo parte de uma pesquisa, de um acontecimento que teve lugar em São Tomé em 1953. Neste momento estamos a trabalhar numa nova produção que se chama Uma Dança das Florestas, que estreia no Teatro Municipal São Luís em janeiro, a partir de voltamos a um autor que já trabalhámos, o Wole Soyinka, o tal Nobel de Literatura nigeriano, e portanto é isto que nós estamos a fazer agora neste momento. Pronto, eu acho que já falei um bom pedaço sobre aquilo que é o meu percurso e aquilo que eu sou, e eu se calhar abriria aqui agora um espaço para nós podermos
conversar e para vocês colocarem algumas questões e alguns comentários também.